Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Sabe aquele peso que você acorda sentindo? Aquela ansiedade que brota do nada, no meio da tarde? Aquela tristeza que te pega no domingo à noite e você nem sabe por quê? Aquele pensamento de eu não sou bom, eu não sou nada, fica martelando na sua cabeça. Parece um pica-pau, sabe? E se eu te dissesse que 99% dessa porcaria não é sua? Eu sei que a sua mente lógica já tá aí gritando. Como assim não é meu? Eu tô sentindo, tá aqui no meu peito, na minha cabeça, no meu estômago. E é aí que tá a grande pegadinha, o grande truque que a gente acredita a vida inteira. Ensinaram a gente que tudo o que você sente e pensa vem de dentro de você. E é mentira. Isso é uma mentira. Então hoje eu quero conversar com você sobre uma ferramenta do Axis que me libertou de quase tudo. É tão ridiculamente simples que você vai duvidar. Mas é tão absurdamente poderosa que se você usar, ela vai literalmente te libertar de quase tudo que te pesa. É apenas uma pergunta de 3 palavras, vocês já devem ter ouvido falar disso. A quem pertence isso? E o que eu vou te falar aqui não é só uma diquinha de boas vibrações, de positividade tóxica. É uma chave mestra que vai abrir a porta da sua própria percepção, porque eu vou te explicar como funciona. Ela te devolve o controle que você achou que tinha perdido. A gente vai falar de como isso afeta seu dinheiro, seu relacionamento, sua ansiedade e até as suas dores físicas. Eu me liberto muito de dor física assim. Se você tá de saco cheio de carregar um piano nas costas todos os dias, então pega lá sua água, seu café e ouve essa chata aqui falar. Porque com isso você pode descarregar um caminhão de lixo emocional que você tem carregado por aí na sua vida. Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer isso. Eu descarreguei tanta coisa, eu me livrei de tanta porcaria, vocês não imaginam. E também no começo eu falava, você acha que uma frase vai resolver alguma coisa? Mas não é a frase é a ferramenta, lembra? Lembra naquele vídeo que eu falei que a ferramenta é só a muleta para dar o clique? E eu vou te explicar por quê. Presta atenção nessa metáfora que eu adoro fazer. Você é como se fosse uma antena parabólica humana. Porque antes de eu te explicar a ferramenta, eu preciso te dizer como é que ela trabalha, por que ela funciona. E aqui entra um dos conceitos do Axis que é menos falado de forma clara. Você é uma pessoa psíquica. Ah, lá vem ela falar de coisa que eu não entendo. O que é isso? Ser psíquico não tem nada a ver com gente morta ou prever o futuro na borra do café, nada disso. Ser psíquico, e muito menos ser médium, tá? Não tem nada a ver com isso. Ser psíquico, aqui na linguagem do Axis, que é o nosso assunto, significa que você é extremamente consciente. Você tem uma percepção aguçada do mundo e das energias que estão ao seu redor. Você só não sabe disso. Pensa assim. Você é como uma antena parabólica, que eu falei, né? De altíssima definição. Sei lá, um roteador de Wi-Fi super potente. Você capta tudo. Você capta o estresse do seu chefe do outro lado do escritório. Você capta a preocupação da sua mãe com as contas, mesmo que ela esteja em outra cidade. Você capta a frustração do cara do seu lado no trânsito. Você capta a tristeza coletiva quando acontece uma notícia ruim no jornal. Você capta os pensamentos, os sentimentos, as emoções e principalmente os julgamentos e as crenças. E até as dores físicas de todo mundo que está ao seu redor. E o que você faz? Como ninguém nunca te ensinou a diferenciar os sinais, você assume que tudo que a sua antena capta é seu. Óbvio, né? Você é um empata? Você sempre se sentiu sensível demais? Eu sou assim. Sempre me senti muito mal em ambiente com muita gente. Eu sempre voltava com dor de cabeça, carregada. Depois dessa ferramenta, eu comecei a me livrar disso.
As pessoas te drenam. Então, bem-vindo ao clube dos psíquicos que não sabiam que eram psíquicos. A sua maior potência, a sua consciência se tornou o seu maior fardo, porque você está operando sem um manual de instruções. A sociedade te treinou para acreditar que se você sente, é seu. Se você pensa, é seu. Mas e se o seu corpo e a sua mente fossem apenas um grande receptor? E 99% dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções que flutuam através de você fossem apenas o Wi-Fi dos outros, o lixo energético do vizinho que você está pegando sem perceber. Entendeu? Essa é a base. Você não está quebrado, você não é depressivo por natureza, você não é ansioso por padrão genético, não tem nada a ver. Você é extremamente consciente de um mundo que está muitas vezes doente. Aliás, na maioria das vezes, né? E ansioso, em pânico. Por que vocês acham que eu fiquei 10 anos em depressão? Porque eu sou empata e eu não sabia, né? Eu pego tudo dos outros. E você está confundindo a consciência disso com ser isso. Porque é diferente você perceber as coisas que acontecem do que ser aquilo que acontece. Ou seja, estar acontecendo em volta do que ser parte de você. São diferentes as coisas. Ok, Vanessa, agora a ficha começou a cair. Então vamos para a parte prática. Como que eu uso essa ferramenta mágica de 3 palavras? É um processo de 3 passos simples. Primeiro, perceba. O primeiro passo é a consciência. No momento em que uma emoção pesada, densa, um pensamento negativo ou até uma dor física surgir, para. Ao invés de você mergulhar de cabeça e se identificar com aquilo, eu tô triste. Eu tô com raiva. Minha cabeça tá doendo. Apenas observa, apenas sente, perceba. Observe como um cientista curioso, como eu sempre falo. Interessante. Um sentimento de ansiedade acaba de aparecer por aqui. Aí o que você vai fazer? Passo 2. Pergunte. Agora, com essa curiosidade, você vai perguntar mentalmente, ou em voz alta. Eu adoro falar em voz alta, tem mais impacto. Quando eu tô sozinha, principalmente. A quem pertence isso? Ou outras variações. Isso é meu? Isso é de outra pessoa? Isso é de algo? Porque algo pode ser uma entidade, né? Não precisa ser só pessoas vivas. Não procure uma resposta lógica. Essa é a regra. Você não precisa saber se pertence à sua tia, ao padeiro, ao presidente. Presta atenção, não é um exercício mental que a gente está fazendo aqui. É uma pergunta energética. O objetivo da pergunta é... Desculpa, gente. É acessar a sua consciência, o seu saber. Passo 3. Perceba a mudança energética. E é aqui que está a mágica. Quando você faz a pergunta, algo acontece. Se o sentimento, o pensamento ou a dor for realmente seu, o que acontece em 1% das vezes, acredite, geralmente não é seu. Ele vai continuar lá, talvez até um pouco mais intenso, porque você colocou a sua atenção nele. Ele vai se sentir sólido, real, pesado. Mas se isso não for seu, você vai sentir um alívio, um espaço se abrindo dentro de você, uma leveza. Pode ser sutil no começo, como, sei lá, um ar fresco que você sente no rosto, mas pode ser drástico também, pode ser como se um caminhão tivesse saído de cima de você. Geralmente isso acontece comigo, quando eu vou para lugar cheio, eu sempre volto com dor de cabeça, batata. Lá mesmo, por exemplo, vou no shopping, lá mesmo eu fico com dor de cabeça, fico pesada. Aí eu volto em casa e tenho que começar a fazer essas perguntas. A quem pertence isso? Faço umas limpezas também em casa, algumas vezes. Depende da situação, mas geralmente eu faço essa pergunta. A ansiedade se dissipa. A dor de cabeça, ela some. Às vezes ela vai aliviando, mas geralmente ela some rápido. O pensamento negativo perde força. Simplesmente vai embora. Se você ficou mais leve, é isso. Não é seu. Você só estava sincronizando na frequência de outra pessoa, do coletivo. Lembra no vídeo que eu falei de ontem do Bashar?
Que quanto mais você busca, menos você tem. Eu vou deixar no card o vídeo de ontem. Aliás, o povo tá adorando esse vídeo, eu aconselho que vocês vejam. Lembra que eu falei daquela analogia do disco de vinil, que você sintoniza a faixa, como se você estivesse pegando a agulha e colocando na música que você quer no disco de vinil? Por aí. É como se você estivesse mudando a faixa do disco. Você está sintonizando a outra frequência, a outra energia, a outra música. Ok, Vanessa, eu percebi, não é meu. E agora? Você deixa essa energia flutuando por aí? Não. Você vai fazer algo que pode parecer estranho no começo, mas a maioria das coisas no Axis parece esquisita mesmo. Mas é um ato de empoderamento e até de generosidade. Você vai dizer o seguinte: eu devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Vamos quebrar isso. Devolvo ao remetente. Você está simplesmente devolvendo o pacote de energia que te entregaram por engano. Não é seu. Não tem por que você ficar com um pacote que não é seu. Não é um ataque, não é um feitiço, não é uma energia negativa. É só uma devolução. Pensa na Amazon. O produto veio errado, você devolve. Simples. Agora a outra parte, com partículas de consciência anexadas. Essa é a parte genial e menos conhecida. Você não está só devolvendo a porcaria, vamos dizer assim. Você está devolvendo a porcaria com upgrade, uma porcaria melhorada, vamos dizer assim. Você está enviando essa energia de volta, mas com uma faísca de consciência, uma possibilidade para que o remetente original, ou seja, a pessoa que é a dona daquele sentimento, daquela situação, daquela energia, talvez perceba aquela energia e tenha a escolha de mudá-la também. Você não é responsável por ele mudar, mas você oferece a possibilidade. Então isso transforma o ato de algo reativo para algo contributivo. Você limpa a si mesmo e você oferece uma possibilidade de limpeza para o outro, sem se envolver. É o famoso FODAC do bem. Dane-se, do bem. Você está mandando de volta para quem pertence, mas com consciência anexada, ou seja, que essa pessoa tenha consciência para melhorar essa energia que está nela. Ok, Vanessa, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos aos exemplos, que é onde a coisa fica boa, é o que eu gosto de fazer, dar exemplo, porque eu acho que é melhor de entender. Você está lá, trabalhando, pagando suas contas, e de repente bate um pânico. Meu Deus, e se eu for demitido? E se eu não conseguir pagar o aluguel do mês que vem? O dinheiro nunca é suficiente. Turbilhão de pensamentos de escassez. Aí o que você faz? Para, respira. A quem pertence isso? Você percebe que acabou de ver uma notícia sobre uma crise econômica, por exemplo, ou que seu colega de trabalho comentou que está com medo de ser cortado ou de demitido, ou que seus pais passaram a vida inteira com uma mentalidade de escassez que você comprou como sua, sei lá. Você está captando o pânico coletivo sobre o dinheiro, a consciência global de falta, que infelizmente é a da maioria das pessoas. Quando você pergunta a quem pertence isso, você abre um espaço na sua consciência, no seu subconsciente, no universo, e sente a leveza. Puf! Aquele pânico desesperado parece que vai embora, dissipa. A preocupação ela pode até continuar, mas ela perde a carga emocional. Ela vira algo prático. Ok, preciso organizar as minhas finanças. Ao invés daquele monstro, né, paralisante que geralmente a nossa mente faz, a nossa imaginação sempre faz parecer maior. Nossa, eu vou morrer pobre. Calma. Devolva ao remetente com partículas de consciência anexadas. Eu costumo só dizer, devolva ao remetente com consciência anexada. Já tá bom. E de repente você consegue respirar de novo. Com esse espaço que você criou na energia, talvez surja uma ideia para uma nova fonte de renda. Porque a abundância não consegue entrar onde só tem pânico, medo.
Agora vamos falar um pouco de relacionamento. Vai outro exemplo que eu gosto de dar, relacionamento. Você tá de boa e o seu parceiro tá quieto no canto dele. Do nada você sente uma pontada de ciúme por algum motivo. Sei lá, uma carência. Ou uma raiva sem motivo aparente. Aí a sua mente começa a criar história. Ele tá escondendo alguma coisa. Ele não me ama mais. O que eu fiz de errado? Para. Antes de começar a discussão ADR, para tudo. Você com você mesmo, tá? Eu tô o tempo todo conversando comigo mesma. Antes de falar para as pessoas e criar porcaria. Quantas vezes o que você está sentindo é a insegurança do seu parceiro que ele nem mesmo está expressando e você não percebe? Quantas vezes é a dúvida dele, o medo dele, a raiva dele com algo do trabalho que ele trouxe para casa e você, como a boa antena parabólica que é, captou e transformou num problema do nosso relacionamento, que nem existe. Não existe problema. Você só está percebendo uma energia de problema que não é sua, não é do relacionamento. Então vamos lá. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Isso salva casamentos, amiga, salva amizades. Porque você para de reagir ao lixo energético dos outros como se fosse seu. Você cria um espaço para perguntar: ei, tá tudo bem com você? Eu percebi uma energia estranha. Ao invés de você já ir acusando, por que você tá assim comigo? Eu fazia muito isso. Meu marido que o diga. Você cria espaço para verdadeira comunicação. Ao invés de você criar um drama reativo, baseado na interferência energética, você simplesmente pergunta de forma leve para tirar da sua cabeça: tá tudo bem? Mas antes disso, você já perguntou a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Agora vamos falar de dores físicas misteriosas. Essa é a parte que a mente lógica pira de vez. Dor de cabeça do nada. Pontada nas costas, enjoo súbito. Antes de você correr para a farmácia, pergunta: a quem pertence isso? Quantas vezes você já entrou num hospital ou num shopping lotado e de repente você se sentiu mal, cansado, com dor, igual acontece comigo? Se eu entrar em um hospital, então, você está captando a dor física e o mal-estar das pessoas que estão lá. O seu corpo pode ser tão consciente que ele está te dando informação. Ei, tem dor aqui por perto. E você, sem saber, interpreta como: eu estou com dor. Por isso que é tão importante a gente conversar com o nosso corpo. Conhecer bastante o nosso corpo. Eu tenho até um curso só sobre isso, que te ensina a conversar com o seu corpo, a ficar mais íntimo dele, a usar ele para conseguir as coisas que você precisa. Eu já tive dores de cabeça que sumiram em segundos depois de fazer essa pergunta e devolver ao remetente. Sério, gente, acredita. Dores nas costas que eu carregava há dias. E aí, quando eu pensava, percebia que era preocupação de alguém que estava com problema na coluna. A dor não era minha, a consciência de dor é que estava lá, é que me pegou, entendeu? Eu não estou dizendo para você ignorar uma condição médica séria. Pelo amor de Deus, vá ao médico, faça seu check-up, não é nada disso. Mas para aquelas dores e mal-estares repentinos e sem explicação, que vem do nada, você estava bem, de repente, experimenta isso. Apenas experimenta. O que você tem a perder? A dor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu passei mais de um mês com uma dor de cabeça, uma época. Ela só vinha à noite. Eu já comecei a pôr um monte de coisa na cabeça, né? É um tumor, é um aneurisma, é alguma merda, desculpa a palavra, né? Alguma porcaria. Aí, eu fui fazer o exame. Resolvi ir no médico fazer o exame. Fui no neurologista, fiz uma TAC, né? Uma tomografia. Aqui em Portugal é TAC. Tomografia da cabeça. Não deu nada. A partir do momento que eu fiz aquela tomografia e não deu nada, eu tirei aquilo da cabeça, a dor foi embora. Aí eu pensei, mas espera aí. Como é que pode uma dor... Isso eu não fazia ainda essas perguntas, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo aqui para você ver como muitas vezes é alguma coisa que não é sua.
E eu fiz isso sem querer, mas foi através de um exame, né? Eu precisei ir lá fazer o exame. Mas aí eu falei, poxa, como é que pode? Eu fiz o exame e resolveu a dor, ou seja, a dor não era minha. A dor não era real. Eu não sei como é que, sei lá, foi psicossomático, eu não sei, mas foi embora. Então eu falo pra vocês, é muito possível isso. Até para aquelas pessoas mais céticas acreditarem. Agora a parte mais profunda. Eu sou burra, eu sou feia, eu nunca faço nada direito, eu sou um fracasso. Toda vez que essa voz surgir, a quem pertence isso? De quem que é essa voz de verdade? É a voz da sua mãe te comparando com sua prima? É a voz do seu professor que diz que você não era bom em matemática? É a voz da revista de moda do Instagram que diz que seu corpo está errado? É a voz da sociedade que define o que é sucesso e te faz sentir um lixo por não se encaixar nisso? Nesse padrão? 99% do seu julgamento sobre você, você comprou de alguém. Põe isso na sua cabeça. Você ouviu, concordou e internalizou como seu. Mas eles não são a sua verdade. São apenas pontos de vista interessantes que você pegou no ar. Cada vez que você pergunta, a quem pertence isso? Para um pensamento de autojulgamento, e aí você devolve ao remetente, você está desinstalando um programa de computador podre que rodava na sua cabeça. Você está se desprogramando da Matrix do julgamento e começando a acessar quem você realmente é. E por baixo de todas essas camadas de mentira. Eu sei que a sua mente pode estar te dizendo agora, isso é muito fácil. Isso é só fugir dos problemas, é negação. Ou, mas e se for meu de verdade? Vamos quebrar essas crenças limitantes também. Primeira coisa, será que isso não é só uma forma de não lidar com as minhas emoções? Não, é exatamente o oposto. Você não está fingindo que a emoção não está ali. Eu sou grato, eu sou luz, eu não sinto raiva, não é nada disso. Essa positividade tóxica aí que muita gente ensina. Usar a quem pertence isso é o ato mais radical de presença que eu conheço, que existe. Você está olhando diretamente para a emoção, para o sentimento, para a dor, ao invés de se afogar nela sem perguntar, sem questionar. Você está fazendo uma pergunta para obter clareza. As perguntas aqui são para obter clareza. Você não está negando, não são para obter resposta, são para obter clareza, para abrir o espaço, para abrir a consciência, a energia. Você não está negando o sentimento, você está questionando a propriedade dele. É a diferença entre receber uma conta de cobrança no seu endereço e assumir que a dívida é sua. Ou olhar no envelope e ver que é para o vizinho. Você não nega que a conta existe, você apenas reconhece que ela não é sua, é do vizinho. Lidar com o lixo energético de todo o planeta não é ser espiritual, é ser um lixão do mundo. E você não nasceu para isso. A outra objeção, né? Mas e se for meu? E se eu estiver dentro do 1%? Ótima pergunta. É aí que a ferramenta se torna mais útil. Se você perguntar a quem pertence isso, e a energia não se dissipar, ou seja, ela continuar pesada, sólida, por isso que você tem que perceber o seu corpo, parabéns. Você acabou de identificar algo que é genuinamente seu para você voltar ao seu foco, para você olhar. Isso é uma informação valiosíssima. Em vez de você perder tempo e energia tentando resolver 100 coisas, das quais 99 não são suas, você agora pode focar a atenção na sua ferramenta de mudança, naquele 1% que realmente te pertence. Essa ferramenta te dá o diagnóstico, ela separa o joio do trigo, vamos dizer assim. Ela te mostra exatamente onde você precisa colocar sua energia, seu foco para criar mudança na sua vida. Não é incrível? Ela te liberta do que não é seu e te aponta exatamente para o que é. Uma outra coisa, eu não sinto, que muita gente me fala, eu não sinto a leveza ou o pesado. Não sei dizer a diferença. Bom, no começo pode ser sutil. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, depois eu vou fazer outro mais recente. Nós vivemos tão desconectados do nosso corpo e do nosso saber que reaprender a perceber
essas nuances leva um pouco de prática, é como um músculo. A minha dica é, não procura por um terremoto, procura por uma onda leve, quase que imperceptível, uma sensação, um micro alívio. Um espacinho que se abriu na sua cabeça, de curiosidade. Confia nesse primeiro lampejo. A sua mente lógica vai tentar te convencer do contrário imediatamente, tá? Diga para sua mente: obrigado, mas hoje eu estou no comando. Eu já falei isso aqui para vocês, já ensinei isso aqui para vocês. Continua praticando. Pergunta para coisas pequenas. A irritação com o trânsito, a preguiça de levantar da cama. Eu vou ver se eu faço um vídeo de novo aqui sobre o leve e pesado. A vontade súbita de você comer um doce. Brinca com a ferramenta. Quanto mais você usa, mais forte fica o seu percebedor energético, vamos dizer assim. E aqui eu vou falar do ponto principal. O objetivo dessa ferramenta não é apenas fazer você se sentir menos mal. O objetivo é te devolver para o seu espaço, da sua tela em branco. Pensa comigo. Se 99% do seu dia você está ocupado processando a ansiedade, a raiva, a tristeza e os pensamentos dos outros, quanto espaço e energia sobram para você? Para a sua alegria, para a sua criatividade, para os seus sonhos, para a sua intuição, para a sua vida? Quase nada, né? Você não consegue ouvir a voz da sua intuição se a sua cabeça está cheia de barulho de outras 10.000 pessoas falando. Você não consegue criar uma realidade de abundância se você está vibrando na frequência do pânico, do medo, do desespero financeiro que é coletivo. Você não consegue ter um relacionamento saudável se você está reagindo ao lixo emocional não expresso do seu parceiro, por exemplo. Quando você começa a usar a quem pertence isso, que é só uma pergunta, mas de forma consciente, algo mágico parece que acontece. Sei lá, um silêncio, um espaço. E nesse espaço você começa a aparecer a sua verdadeira preferência, o seu verdadeiro desejo, aquela ideia genial que estava lá soterrada, sob quilos de dúvida alheia, a sua alegria espontânea que estava sufocada pela tristeza do mundo, dos acontecimentos, das pessoas que estão ao seu redor. Essa ferramenta é o maior ato de amor próprio que existe. É você dizendo: eu me recuso a ser uma lata de lixo ambulante para os problemas do mundo. O meu corpo, a minha mente e a minha vida, eles são espaços sagrados. E aqui só entra o que é meu, o que eu escolho. Quando você se liberta do peso do que não é seu, você não fica vazio. Você fica disponível. Tem uma grande diferença. Disponível para receber mais dinheiro, mais amor, mais ideias, mais diversão. Você vira um convite para tudo aquilo que realmente você deseja. Porque agora tem espaço. E existe espaço para que isso chegue. Sabe quando a gaveta está cheia, você não consegue colocar mais nada? Você precisa tirar alguma coisa para depois colocar outra, não é isso? Mais ou menos isso, exatamente. Essa analogia da gaveta. Você para de tentar atrair coisas boas para uma casa que já está entulhada de tralha, de porcaria. Primeiro você limpa a casa, tira o que não presta. Essa ferramenta é a sua equipe de faxina energética, pensa assim. Então, para finalizar, o que eu quero aqui, o grande ensinamento aqui desse vídeo, para ficar na sua cabeça, a sua sensibilidade não é uma maldição, é o seu superpoder. Tem muita gente que me falava, Vanessa, eu sou empata, eu sofro muito. Eu também sou. Eu também sofria muito. Essa ferramenta, a sua sensibilidade, é o seu superpoder, só que você estava sem o manual. A ferramenta é simples, a quem pertence isso? Se ficar mais leve, devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. É só isso, tão simples que a mente despreza. O que é simples, o que é fácil, a gente despreza, né? A gente acha que não funciona. Mas é tão poderoso que pode mudar toda a sua realidade, como mudou a minha. Então,
para finalizar, eu vou te fazer um desafio. Pelos próximos 3 dias, apenas 3 dias, 72 horas, eu te desafio a usar essa pergunta para tudo. Cada emoção intensa, cada pensamento negativo, cada dor estranha, cada impulso esquisito. Antes de você falar porcaria, faz essa pergunta mentalmente, antes de criar confusão externa. Suspenda a sua descrença por 3 dias. Apenas brinque com isso como um experimento. Pergunte incansavelmente a quem pertence isso, para tudo. E depois eu quero que você volte aqui nos comentários e me conte o que aconteceu. Me conta do que você se libertou. O espaço que você abriu. Me conta quem é você que começou a aparecer quando o barulho dos outros diminuiu. A sua liberdade está a uma pergunta de distância. A sua vida real, a vida leve, divertida, cheia de possibilidades, está esperando que você descarregue o peso que nunca foi seu para carregar. É hora de pegar o seu poder de volta. A chave é sua. Então agora use-a, tá bom? E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos online e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, até a próxima.